Olá, amigos. Vamos agora dar sequência com a parte 5 do bloco 6 do nosso estudo A Bíblia em Blocos Temáticos. Que esse bloco fala acerca de incontáveis milagres e a perseguição, sobre Jesus, o início dessa perseguição sobre Jesus que só ia aumentando, à medida que ele fazia seus sinais. Dentro desse bloco 6, nós já vimos, nas primeiras partes, alguns versos de Marcos capítulo 8, Mateus capítulo 12, João capítulo 5, 6 e 7. Hoje, nessa parte 5, vamos ver João capítulo 8, e ainda falta vermos João 9 e 10 para finalizarmos esse bloco 6, certo? O vídeo hoje é sobre João capítulo 8, que é riquíssimo, certo? Então, já iniciando no verso 1, a gente vê que Jesus, no verso 1 fala: entretanto, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. Então, já no verso 1 do capítulo 8 de João, Jesus se retira ali da zona do templo, da região do templo, e se vai um pouco mais afastado para o Monte das Oliveiras para orar, para refletir. Esse Monte das Oliveiras, que é o Getsemane, é um local muito importante, que a gente até vai ver mais para frente, que é onde Jesus sofre também a angústia que antecedeu, sua crucificação, E no próprio nome, Getsemane significa o local onde as azeitonas são prensadas, esmagadas para se retirar o azeite, Esse azeite é símbolo do Espírito Santo, e ali Jesus foi pisado, começou a ser pisado na angústia do que ele saberia o que passaria por nós, para pagar nossos pecados, Então, mas lá também, desse jardim, vamos lembrar sempre desse jardim, do Monte das Oliveiras, Getsemane, na profecia de Zacarias, capítulo 14, verso 4, vocês podem até lá verificar, fala que Jesus, no seu retorno, a referência à volta de Jesus, descerá e pisará os pés naquele jardim, certo? Então tem uma profecia também muito bela, falando da volta de Jesus, agora em glória, não mais como servo sofredor, que Isaías 53 falou, mas a gente vai comentar isso mais para frente, Então, no verso 2, lá de madrugadinha, ao amanhecer, ele volta ao templo para poder ensinar, tá certo? E aí, no verso 3, já começam novamente os novos testes dos fariseus, dos judeus, saduceus, que queriam, mestres da lei, queriam derrubar Jesus. E nesse fato acontece uma das histórias mais conhecidas. Eles trazem uma mulher supostamente pega em adultério, Essa mulher adúltera, que ficou na tradição muitas vezes referida como Maria Madalena, existe essa tradição, mas biblicamente, por muitos estudiosos, eu respeito esse entendimento, que não seria mesmo Maria Madalena, tá certo? Maria Madalena, a gente tem uma referência na Bíblia com a mulher que foi liberta de 7 espíritos malignos, tá certo? Ela foi liberta disso e foi uma das grandes discípulas de Jesus, a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado, Mas não seria essa mulher adúltera de fato, tá certo? Assim, muitos estudiosos pensam assim eu também concordo, tá bom? E aí, esses fariseus, esses judeus que iriam testar Jesus, citam Levíticos capítulo 20, verso 10, num contexto assim meio solto, que aquela mulher foi pega em adultério, deveria ser apedrejada. Falaram: o que é que você vai fazer sobre isso? Botaram Jesus em uma situação bem difícil, para que ele fosse contra a lei de Moisés e assim ser condenado, ou se ele ia realmente mandar matar aquela mulher. Botou ele numa situação muito difícil, já que ele falava de perdão, de amor, Então Jesus fala no verso 5, assim, verso 5 fala assim, Assim sendo, Moisés na lei nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu, que diz a esse respeito, Desafiam Jesus, E verso 6 fala assim: eles falavam assim para prová-lo e terem alguma coisa de que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na areia com o dedo, como se não tivesse ouvido, certo? Então essa postura de Jesus é muito interessante, Ele não responde de imediato, ele faz um silêncio reflexivo, que é uma forma para que eles pudessem se interiorizar e refletir o que eles estavam fazendo também, e escreve na areia. E aqui eu quero fazer uma pausa com vocês, pessoal. Essa parte de Jesus escrever na areia, que é o próprio Deus, Jesus, o próprio Deus, nos remete a uma situação. Quando eu gravei o primeiro vídeo falando da introdução à Bíblia, eu disse que o primeiro a escrever na Bíblia foi Moisés. Mas, de fato, o primeiro a escrever na Bíblia não foi Moisés, foi o próprio Deus. Se nós formos até Êxodo, Êxodo nos 10 mandamentos, a gente vai ver que os 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus. Então essa foi a primeira escrita da Bíblia, das Escrituras. Então Deus iniciou os escritos da Bíblia,
não foi o homem. E Moisés deu sequência a isso, né? Inspirado pelo Espírito Santo como escritor, provavelmente com o livro de Jó, que muitos estudiosos entendem ser o mais antigo da Bíblia, mas há divergências, tá certo? E com o Pentateuco, tá certo? Um dos principais autores do Pentateuco, né? E aí, nós temos 3 situações em que Deus escreve na Bíblia. Essa primeira que eu falei, e aí Deus escreve ali a lei eterna, a lei de Deus, feita em pedra, gravada em pedra. Como Moisés viu na cultura egípcia, em que a pedra significava eternidade, por isso as pirâmides que refletiam a eternidade que aqueles faraós queriam para a sua vida pós-morte, eram feitas de pedras. E a casa do povo do Egito, naquela época de Moisés, era de areia com adubo, com palha, porque era passageiro e transitório. Então a pedra significava eternidade, a lei de Deus significava eternidade, não passaria a lei de Deus. Se quando tiver em Mateus 5, Jesus diz que nunca passaria a lei de Deus, nem o i, nem o j, enfim. E aí, no segundo momento, também Deus escreve na Bíblia, que é no livro de Daniel, quando uma mão aparece e escreve também na parede, também na pedra, um juízo à Babilônia, declarando que a Babilônia seria destruída naquela noite, e assim foi. Então, um juízo eterno contra a Babilônia que nunca mais se reergueria. E uma terceira vez, Deus escreve na Bíblia, que é essa agora que a gente viu de João capítulo 8. Jesus escreve, ele é o próprio Deus, e assim ele é o primeiro a escrever também no Novo Testamento. Ele inaugura também o Novo Testamento escrevendo na areia. Depois disso, muitos estudiosos entendem que o primeiro livro a ser escrito foi a carta de Paulo, a primeira carta a Tessalonicenses. Não há um consenso, mas são muitos estudiosos que falam acerca disso. Mas Jesus foi o primeiro a escrever, de fato, também no Novo Testamento. Mas Jesus não escreve na pedra, escreve na areia. Então, por que Deus escreveu na pedra, falando sobre a sua lei eterna e sobre o seu juízo eterno, e agora Jesus escreve na areia, né? O que é que Jesus escrevia ali na areia para aqueles homens que acusavam aquela mulher, né? O entendimento exegético, já que não fica tão claro no texto o que é que Jesus estava escrevendo, é que ele provavelmente estava escrevendo os pecados daqueles homens, os pecados que nós cometemos no dia a dia. E aqueles homens começaram a refletir, né? E por que na areia? Porque Jesus veio exatamente para nos justificar de nossos pecados. A areia reflete algo passageiro, que vai ser eliminado, que vai passar, que vai ser corrigido, não vai ficar eterno. Os pecados não serão eternos, fixados em pedra, mas serão levados pelo vento do Espírito Santo na areia. Ele veio exatamente para isso, para pagar nossos pecados, pagar nossa dívida. Então, por isso, na areia, Jesus nos justificou de nossos pecados. E assim, ele, com essa atitude, ele contraria toda aquela situação, aquele teatro. Por quê? Para que realmente ele estivesse de acordo com a lei de Moisés, que era muito pela situação, muito do coração duro das pessoas daquela época, essas coisas foram permitidas. Os dois que vieram para ser pegos em adultério, então era para ser pego o homem e a mulher em adultério, para serem apedrejados, e o marido teria, dessa mulher, no caso, teria que mover essa ação, tá bom? Então ali foi uma armação muito clara para pôr Jesus à prova, né? Então Jesus desarma aquele povo, tá certo? E nos versos 7 e 8, 9, vamos ver assim, verso 7, por que insistiram na pergunta, ele se levantou e lhes disse, aquele dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Então Jesus desafia as pessoas, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então ele leva mais uma reflexão para aquelas pessoas ali, né? E depois se inclina novamente para escrever no verso 8 e no verso 9, todos aqueles que estavam ali acusando aquela mulher, eles, ao ouvirem isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último. Jesus foi deixado a só com a mulher e ficou em pé onde estava. Jesus foi deixado só e a mulher ficou em pé onde estava. E aí Jesus começa um ato de muito amor, misericórdia e compaixão, que a gente vai ver aqui nos versos 10 a 11. Quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais além da mulher, disse, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim disse Jesus, nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. Então Jesus mostra sua misericórdia, sua compaixão, se rebaixa até o nível daquela mulher, e é isso que ele faz com a humanidade, ele se fez homem, ele se fez pequeno para nos erguer, como Augusto Cury fala, ele tem uma frase muito bonita, né, que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grandes os pequenos. É isso que Jesus faz nesse momento, ele se rebaixa por compaixão e nos ergue, e fala, vai e não voltes a pecar.
É claro que ela iria pecar alguma vez na vida dela ainda, a gente só vai parar de pecar na glorificação, mas que ela buscasse se encher do Espírito Santo e não vivesse um estilo de vida de pecado. O pessoal chama de pecadeiro, você vive pecando, vive no pecado. Mudar o estilo de vida, ser uma nova pessoa, nascer de novo, né? Fala nesse sentido, Jesus fala sobre isso, né? E aí no verso 12, Jesus vai afirmar, como a gente já viu nos capítulos passados, Jesus o pão da vida, Jesus a água da vida, e agora Jesus a luz do mundo. No verso 12 ele fala, falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então já viu Jesus, pão da vida, a água da vida e a luz do mundo. A gente vai ver que tudo isso está no ritual do santuário, onde a gente vai discutir a água, o pão, a luz. Tudo isso está claro na missão de Jesus no santuário, que era feito todos esses ritos até a sua vinda, né, no Primeiro Testamento. A gente vai discutir muito sobre isso. Nos versos, vamos caminhando, no versos 31 e 32, vamos caminhar um pouquinho mais para frente, Jesus fala assim, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E o verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que é uma das versos mais lindos da Bíblia, né? E essa verdade não é a Bíblia, a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade, e a Bíblia é a sua palavra revelada até nós. Então, Jesus, ele fala que ele, a palavra fala, João no capítulo 1, fala que Jesus é a palavra. E João 17 fala que me santificais na tua palavra é a verdade. Então, a verdade é o próprio Cristo. E ele, na sua principal revelação para nós, é a sua palavra escrita e revelada, que é a Bíblia. Então, a Bíblia é a fonte mais confiável dessa verdade, que é Cristo. Tá certo? E quem a conhecer será liberto, não será mais escravo. Isso mexeu muito com os judeus. Nós, verso 33, nós somos escravos de quê? Nós somos filhos de Abraão, não somos escravos. E Jesus fala, vocês serão livres da escravidão, do pecado, no verso 34, né? Então, o pecado que nos prende pelos vícios, a lei de Deus é uma cerca de proteção para que a gente não caia nessa prisão. Não nos limita, não nos prende, elas nos livra das consequências ruins do pecado, né? No verso 37, pessoal, eles falam que são filhos de Abraão. Eles falam, vocês somente são filhos de Abraão, mas vocês querem me matar, né? Então, ficou essa perseguição novamente, começou tudo de novo, né? E aí nos versos 43 e 44, Jesus fala, vocês não entendem o que eu falo porque seus corações estão fechados, que é aquela ideia do pecado contra o Espírito Santo, coração fechado. Então não tem como eu fazer se vocês não querem me ouvir, não querem deixar o Espírito Santo agir, né? E no verso 44, ele fala de maneira muito forte contra esses fariseus, vamos ler aqui, fala assim, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que é próprio, mas pois é um mentiroso, o pai da mentira. Então Jesus fala que eles estavam agindo como filhos do diabo realmente. E o pecado da mentira é gravíssimo, está até nos 10 mandamentos, não levantar falso testemunho, né? Então eles procuravam matar Jesus. Se vocês forem em Lucas capítulo 5, 31 e 32, Lucas capítulo 11, 42 a 54, você vai ver mais discursos fortes de Jesus contra esses fariseus. Eles condenavam até Jesus por estar ali próximo às pessoas simples, pessoas excluídas, né? Eles falavam, o médico vem para quem está doente, não para quem está saudável, né? Jesus sempre tinha muita sabedoria como rebater as acusações desse povo. Vão também em Lucas 5, em Lucas 11, vejam esses comentários, certo? Essas palavras contra a hipocrisia muito forte de Jesus contra esse povo. E no verso 51, Jesus fala, né, que quem estiver na minha palavra, verdadeiramente, eternamente não morrerá. Né? E aí eles querem pegar Jesus na palavra, falando no verso 51, 52 e 53. Mas Abraão morreu, e tu és maior que Abraão para falar isso, né? E daí Jesus fala assim, sim, Abraão viu a Cristo, viu a mim. Porque Abraão teve, se você for em Gênesis 18, Abraão viu a Jesus, o anjo do Senhor, e se alegrou. Jesus fala que está quem é maior do que Abraão, que estava antes de Abraão, eu sou. Falando a mesma coisa que Deus falou em Êxodo capítulo 3, 14. Eu sou o que sou, o Yahvé. A inspiração. Yahvé. Esse é do hebraico, o YHWH, que é o tetagrama. Eu sou o que sou. Jesus mesmo falando que ele era o próprio Deus. Então Jesus afirma que é Deus de fato, aqui nessa passagem, né? E no verso 59 eles tentaram matar Jesus.
Então é isso mesmo. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a vocês.